É a altura mais que certa para voltarmos à montanha. O campeonato já terminou, o campeonato de 2022, mas é com muito gosto que volto a receber António Rodrigues, ele que tem lugar cativo, vamos dizer assim, para o podermos receber com todo o gosto aqui no 16 Válvulas, e é com muito gosto que o recebemos agora após a conclusão de mais uma temporada. E por isso, sem mais demoras, mandamos desde já um abraço. António, obrigado mais uma vez também pela disponibilidade e pela paciência, no fundo, de voltar a falar da montanha, e agora acabou a temporada, mas voltar ao mesmo tema. Mas era inevitável fazermos aqui um balanço da sua presença, e por isso, antes de irmos precisamente para o resultado desta temporada, eu lançava o desafio ao António, e vamos começar por aí, para percebermos como é que montou, para percebermos depois como é que as coisas aconteceram na sequência dessa sua intenção para esta temporada de 2022. E eu iria perguntar ao António, numa sequência depois de um ano de 2021 muito complexo, podemos dizer complexo para toda a gente, uma pandemia que caiu em cima de todos nós e, obviamente, fez refazer alguns projetos. No seu caso, António, porque não falámos no início da temporada, perguntava-lhe quais eram os planos e o que é que fez para se concretizar esses planos em 2022 na montanha, António. Bem-vindo, uma boa noite e é com muito gosto que eu volto a receber aqui. Boa noite, Gonçalo. Também com muito gosto estou aqui para falarmos um bocadinho sobre o campeonato. Bem, no ano passado, portanto, mesmo com a pandemia, portanto, já não tão ativa, digamos assim, portanto, já houve o campeonato por inteiro e, por isso, já conseguimos correr as pistas todas. Correu bem, portanto, fiz um terceiro lugar à geral, fui vencedor nos protótipos B, portanto, isso fez uma época bastante positiva, mesmo com todos esses handicaps que a pandemia provocou. Este ano, portanto, tentamos fazer uma coisa diferente, uma vez já tínhamos sido vencedores 2 vezes nos protótipos B, portanto, tentamos ir um bocadinho mais à frente e passamos para um protótipo A. Não foi fácil, a princípio não estava fácil, portanto, foi quase uma semana antes é que conseguimos o carro e por isso foi tudo até à última da hora, portanto, um bocadinho em cima de joelho. António, e desculpe-me já interrompê-lo já de início, que vai aí bem embalado, não quero de maneira nenhuma quebrar o seu raciocínio, mas quem está em casa precisa de perceber as diferenças de um protótipo A, que é aquilo que utilizou este ano, e protótipo B, como utilizava o ano passado. Quero-me explicar aqui um bocadinho a principal diferença, para depois então sim voltarmos ao tema especificamente só consigo, António. Pronto, a diferença de um carro para o outro baseia-se bastante na potência do carro, portanto, a cavalagem é muito maior e o peso é mais ou menos idêntico. Portanto, o outro seria um bocadinho mais leve, mas tinha muito menos cavalos. Portanto, é um carro também com motor 1000, mas com o turbo associado, o que lhe permite ter umas performances muito mais maiores. Um, concorremos, digamos assim, o carro que arranjei, concorremos com as barquetas, que são, digamos, o topo de gama na montanha, mas que me dava alguma garantia de ter um carro mais competitivo e que pudesse tentar ombrear com esses carros mais potentes. E que carro era esse? Que carro era esse e de quem era, no fundo, esse carro O que carro é o, tornou-se campeonato de montanha? o carro é um F10, ele foi o carro que o João Fonseca usou para ser campeão na altura. Pertencia à Silvercar, portanto aos donos e aos fabricantes da Silvercar. Um, Acabamos por fazer um negócio e concretizou-se, portanto acabamos por ficar com o carro. Ia ser, portanto, uma época para passar a dar o outro salto, para tentarmos fazer mais alguma coisa a nível do campeonato à geral, no absoluto, mas seria também uma aprendizagem, portanto, um carro novo, com turbo, uma disponibilidade diferente de potência, portanto, que teríamos que nos habituar. E foi assim, portanto, pensamos nesse carro, uma vez já sabemos que era um carro com uma performance muito boa para o preço que tinha, e fomos tentar fazer o campeonato nos protótipos A para tentar fazer algo E, diferente. o, e para voltarmos aqui a interrompê-lo, a questão de ser um modelo já com alguns anos em comparação com modelos mais recentes, acha que não fez a diferença? Era isso? Não haveria? Era um carro que ainda se mantinha muito atualizado, mesmo com alguns updates? Sim, eu penso que sim. Não tem a mesma aerodinâmica que tem uma barqueta, portanto, exige em curva, exige um trabalho acrescido, que os outros têm, se calhar, um pouco mais de facilidade, mas sim, a partida parecia um carro potente e, portanto, com capacidade para tentarmos fazer mais e tentar ombrear com os protótipos A, a nível das barquetas.
E como é que ficou? Como é que ficou desde a primeira prova? Deu logo a noção e ficou logo a perceber que tinha ali uma grande máquina que poderia realmente ser útil? Sim, quando comecei a primeira vez que peguei nele, portanto, a sensação foi essa. Portanto, em comparação com o carro que tinha antes, é uma diferença bastante grande. Portanto, era o que eu estava, mesmo andando com a sensação que vou andar devagar, isto é, sem fazer grande esforço, conseguia fazer os mesmos tempos ou já melhor do que aquilo que fazia com o outro carro, a tentar puxar o máximo por ele. Portanto, a diferença é considerável. Hum, mas pronto, mas o campeonato não me começou assim da melhor maneira. Portanto, no início, em Mursa, apenas fiz 2 subidas e depois tive um problema na caixa e tive que parar por ali. Portanto, as primeiras provas que eu ia usar mais ou menos para conseguir adaptar-me ao carro, perceber o carro, saber quais seriam as manhas que podia ter ou não, como é que ele se comportava, não tive essa facilidade. Na primeira, esse problema na caixa não me deixou fazer, apenas subi 2 vezes. A seguir veio a prova da Penha e aí também à segunda subida também não fiz mais. Tive um acidente aparatoso, portanto aquilo que deixei o carro em mau estado, portanto acabamos por, infelizmente só foi para o carro, para mim correu tudo bem, portanto saí de lá ileso. O que não me deixou aquilo que eu estava a prever para esta época, portanto, fazer não tentar logo chegar a uns lugares assim meios, digamos assim, mas tentar perceber o carro e a fazer aquilo que eu adaptar-me ao carro, portanto, conhecê-lo, não me foi permitido por essas circunstâncias, acabamos por não conseguir. Depois compor o carro, não compor, portanto houve mais uma prova da Rávida que não fomos. Portanto, para nível do campeonato já não era já não era algo que conseguíssemos fazer muito esta época, porque estas 3 provas sem pontuar, portanto, não me davam qualquer hipótese. Já Depois começou a compus o carro. encarar a temporada como essa tal aprendizagem e Sim, apostar, se calhar, no outro ano não, para já ir nem para os sequer cursos. havia maneira de fazer outra, portanto, não havia mais nada a fazer, portanto, 3 provas a 0 era impossível fazer alguma coisa para o Claro. campeonato. Então, fizemos isso, portanto, aquilo que eu estava a pensar em fazer só numa ou 2 ou 3 provas, o que fosse, para me tentar adaptar e conhecer o carro, passou a ser o resto da temporada. Portanto, todas as provas foram feitas a seguir, conseguimos compor o carro em prova em tempo recorde. Portanto, as peças demoraram a chegar, mas numa semana a FR Power, o Rui Ferreira, conseguiu montar o carro e mesmo uns segundos antes de irmos para as verificações, ele ainda estava a apertar uns parafusos, portanto, ainda tínhamos que pôr o carro em condições. E, portanto, foi como eu costumo dizer, foi uma maratona em 100 metros. Portanto, teve muita coisa para se fazer e em pouco tempo. Mas conseguiu-se montar o carro e pôr o carro a andar. E fizemos essa prova da Falperra nesse intuito, portanto, perceber se o carro estava em condições, se havia mais alguma coisa que pudesse ter ficado danificada do embate e testar. Portanto, a Falperra foi mesmo só para testar. E conseguiu finalmente acabar uma prova E inteira ou fizemos uma também com prova problemas? inteira com o carro este ano, portanto, fazer as 7 subidas, portanto, e usar essas subidas para isso mesmo. Perceber o carro, ver se o carro tinha mais algum problema, portanto, que foram surgindo algumas coisas que depois foram sendo compostas e fomos aproveitando sempre para isso. À medida que fomos, depois veio a prova da Covilhã, e nessa já fomos tentando um bocadinho mais, uma vez que o carro se mostrava em condições e não havia mais avarias que fizessem grande diferença, acabamos por conseguir um segundo lugar já nessa prova, à geral, e fomos continuando sempre a evoluir nesse aspecto. De seguir veio também Santa Marta, e aí a Santa Marta também voltamos a conseguir um segundo lugar, portanto as coisas estavam-se a encaminhar, apareceu uma outra coisinha mais fácil de solucionar e que íamos sempre com o FR Power, íamos conseguindo fazer essa gestão. E depois no Caramulo, esta prova do Caramulo foi, digamos, a cereja no topo do bolo, já que com tantos azares que tivemos no início, conseguimos chegar em primeiros à geral e, portanto, o meu primeiro pódio em primeiro lugar à geral. Que foi, digamos, aquele momento diante do campeonato que mais me satisfez e que nos fez sentir contentes e orgulhosos com isso. Tanto a Viu mim. nessa altura que compensava o esforço
de ter recuperado em cima da hora a máquina, porque ela tinha todo o potencial para levar às vitórias, não é assim? Sim, tanto é o que eu estou a dizer, tanto para mim como condutor e como piloto que quero, não é? Quem gosta de andar quer ser primeiro, quer ser o mais rápido e como também para a FR Power, que depois de todo esse trabalho e de ir sempre vendo todos os pormenores a ver se conseguimos que o carro ficasse sempre fiável, sem problemas, tanto acabamos por conseguir, portanto foi tanto para mim como para a FR Power, foi um fim de semana em grande. E para fechar a temporada, Para em fechar a boticas, temporada, agora em boticas, prontos, começamos bem tivemos também logo no início, na primeira subida, um problema mas que também se resolveu. Quando estávamos em terceiros e em princípio iríamos conseguir esse lugar, um, o carro já na subida anterior tinha dado um sinal e na última, portanto, a transmissão cedeu. Acabamos por ficar sem transmissão e parados ali mesmo quase no início da prova. O que fez com que perdesse o terceiro e ficasse em quarto lugar na rampa. Mas pronto, foi um ano assim um bocado atribulado, digamos assim, teve os seus altos e bastantes baixos, mas que pelo menos fomos já conseguindo ver o carro, ver o que é que o carro dava, ir evoluindo, sentindo mais o carro, portanto acho que foi uma temporada que nesse aspecto foi boa e acho que assim já conseguimos ter uma percepção mais do que o carro vale e daquilo que se pode fazer para que ele se torne melhor ainda. e o campeonato, no meio de tudo isto, como é que o viu como elemento participante? As barquetas continuam a ser as dominadoras, nomeadamente com o Helder Silva, quem desde já entregue os parabéns pelo campeonato conquistado, mas como é que viu este campeonato e como é que foi a evolução da montanha nesta que é a categoria rainha da mesma? O campeonato entre eles foi entre o Hélder Silva e o José Correia, os dois têm as barquetas, foi renhido. Mas houve ali uma altura em que o Hélder Silva, portanto, puxou dos galões e das garras e acabou por não dar qualquer hipótese e fazer tempos bastante bons. Do resto, acho que todos correram bem, portanto, mesmo nas outras categorias também houve luta até ao fim, portanto, o que é sinal de que as coisas estão sendo mais renhidas e sendo mais competitivas, traz maior evolução e por isso pareceu-me que este ano também houve muitos campeonatos decididos até à última subida, até à última prova e por isso acho que é um campeonato que está bom, que se recomenda e que vai funcionar bem. Muito bem. E a quem é que quero deixar os agradecimentos por ter ajudado a ultrapassar uma fase tão complicada, como foram as três primeiras provas, como explicou aqui muito bem, mas quem não o abandonou, esteve sempre ao seu lado e acreditou no projeto. Há aqui agradecimentos para se fazerem, além daqueles que vejam, de facto, no equipamento social, vamos dizer assim, a Luzimed e muitos mais, mas quero verbalmente deixar aqui alguns agradecimentos também, quem merece. Sim, há patrocinadores que já estão connosco desde que eu comecei, portanto, e continuam sempre a ajudar e a manter, digamos, este sonho, esta vontade de correr, que são eles a Câmara de Santa Marta, a Câmara Municipal de Peso da Régua, a Junta de Freguesia de Lobrigos, portanto, a terra onde resido agora, e portanto eles também estão juntos e preocupados e sempre a seguir aquilo que a gente faz na montanha. Há o Fonseca Terraplanagens, a Lava Amarante, uma empresa que também trabalha com a minha empresa, com a clínica, a MM Peças, a Dona Otília, a Cartondela, a Iquióticas e ao 100 hectares. Esses são, digamos, os principais. Há muitos outros também que vão ajudando só pelo a vontade de poder me ajudar a mim e poder ver E se eu. diga-me o nome de um que represente os outros todos. Personalize para alguém, já que falámos de empresas, não é? De apoios, mas alguém que não tenha sido mencionado e que só esse possa representar aqui um conjunto de outras pessoas que ajudarem, colaborarem e que estão sempre ali a seu lado. Não, são todos eles não há um específico, eles fazem-no todos eles com a mesma vontade de poder ajudar, portanto, dizer um em relação Sim, ao. só para representar os outros todos, não Sim, sei, não sei. mas é isso, deixar de fora os outros que também Ok. fazem esse papel e que o fazem por boa vontade e na tentativa de me ajudar o melhor que podem.
Muito bem. António, vamos para a parte final então desta nossa conversa, que mais uma vez agradeço a oportunidade e a disponibilidade. Eu perguntava-lhe, porque percebemos logo no início da conversa, que quer sempre evoluir, quer sempre ser melhor em cada ano. E daquilo que nós também percebemos no início desta nossa conversa, o passo seguinte só pode ser, não há outra hipótese senão a aquisição de uma braqueta. É aquilo que se chega à conclusão. A minha pergunta, no seu caso específico, 2023 vai ser para aperfeiçoar esta excelente máquina que tem aqui, uma máquina que já tem campeonatos conquistados no seu respectivo ADN, para onde é que estão a ir as suas apostas até chegar então às barquetas para poder estar então com o topo dos topos? Não, para já aquilo que está destinado e aquilo que está-se a pensar é dar mais uma hipótese a este carro, portanto, evoluí-lo o máximo se puder e tentar com ele chegar o mais longe possível. Essa será a ideia. Portanto, este ano pouco consegui, portanto, houve muitas vezes que fiz as provas só para ver se não havia problema nenhum com o carro, portanto, não houve ainda uma explosão daquilo que o carro me pode dar, nem eu estava com condições de estar a tentar fazer mais, uma vez que o campeonato para mim já tinha acabado. E, portanto, eu acho que ainda há alguma aprendizagem aqui a fazer e, portanto, que poderá diminuir, digamos assim, ao cronómetro e por isso ainda vamos tentar ver o que é que o carro consegue dar e aquilo que a gente consegue tirar dele. E já pisca o olho a alguma prova europeia, por exemplo, António? Ou ainda não é Uma algo prova que europeia se ainda não tem? estamos a pensar. Talvez pudéssemos ir a uma prova aqui na Galiza, aqui aos amigos espanhóis, portanto, mas para já ainda não tenho nada definido, mas poderá ser uma ideia. Para o campeonato europeu, tirando a Falperra, mas normalmente também desta vez não fizemos no campeonato, só fizemos o campeonato nacional, portanto não entramos no europeu. Mas para já ainda não temos nada em vista nesse aspecto. Muito bem, vamos ficar à espera. Vamos esperar por essa evolução natural. Também não se pode ganhar logo no primeiro ano. As coisas também demoram o seu tempo. A adaptação também do carro ao António. O António já percebeu que está adaptado à máquina. Agora queremos que a máquina se adapte também ao seu estilo de condução. Ficam os meus agradecimentos mais uma vez, a disponibilidade e também os votos que 2023 venha com muitas e importantes conquistas, sendo que teremos com certeza outras ocasiões de falarmos sobre isso. Mas para já, o agradecimento de facto pela oportunidade, os parabéns por uma temporada sempre em crescente, percebemos isso e com certeza melhores dias virão. Um grande abraço, António, uma boa noite e parabéns também por esta temporada. Boa noite e obrigado, Gonçalo. Deus. Obrigado, uma boa noite.